E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, um grande prazer sempre ter você aqui na minha companhia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, para a gente comentar a respeito da semana preparatória do São Paulo aí, para o majestoso de sábado, às 7 horas da noite, lá no estádio do Morumbi. São Paulo se preparando aí para enfrentar a equipe do Corinthians. São Paulo que não teve um resultado muito bom na última rodada do Paulistão, acabou perdendo por 2-1. E agora enfrenta o time do Corinthians, que também vem de derrota na competição regional. E hoje, inclusive, tem uma batalha aí muito perigosa, para o futuro da equipe aí na temporada, porque recebe a equipe do Guarani do Paraguai e está em desvantagem. Perdeu o primeiro confronto lá fora no Paraguai, agora vai ter que ganhar de toda forma nos seus domínios para poder passar de fase. O São Paulo não tem nada a ver com isso, está treinando, está focando e está se preparando, principalmente contando com os retornos de Antony e Igor Gomes. Ambos os jogadores estavam presentes na classificação da seleção brasileira, no pré-olímpico, ali para a Olimpíada de Tóquio no meio do ano, e já retornaram, já treinaram com os demais jogadores do elenco e estão à disposição ali do Fernando Diniz para poder jogar esse grande jogo de sábado às 7 horas da noite no estádio Cícero Pompeu de Toledo. 30 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso, as vendas já começaram, já estão abertas, estão a todo vapor e promessa de casa cheíssima, e é uma situação muito importante para o São Paulo. O São Paulo está nesse vai não vai, está nesse engata não engata, e ganhando um clássico, conseguindo tirar essa imagem ruim que ficou desse último jogo, o São Paulo acho que pode voltar à confiança e pode voltar aos trilhos novamente. Claro que tem muitas críticas, principalmente no ataque do São Paulo. O São Paulo é um time que está conseguindo até criar algumas oportunidades, mas fica com aquela posse de bola inócua, aquela posse de bola burra, onde você fica com mais de 60%, 70% de posse de bola, só que fica com aquele toquinho, aquela coisa que não engrena, não evolui, e quando chega no ataque acaba desperdiçando, como o lance mais emblemático, acho que foi do Vitor Bueno no último jogo, onde na cara do gol ele simplesmente isolou a bola, e enfim, é um retrato desse time atual do São Paulo que tem enormes dificuldades de colocar a bola para o fundo da rede. Como eu disse, Antony e Igor Gomes voltaram, o São Paulo está se preparando, ainda não, o Fernando Diniz tem essa característica dele fechar os treinos, então não se sabe ainda a equipe titular que vai de fato entrar em campo no sábado, mas tem um esboço desse time contando com caso ele opte pelo Antony e pelo Igor Gomes. Dessa maneira, Pato perderia a chance e também o Profeta poderia sair. Não sei se ele vai implementar logo essas duas mudanças de cara. Talvez ele volte com o Antony, que é o titular absoluto do São Paulo, e talvez ele mantenha o Hernanes ali como titular, porque o Profeta vem nessa retomada física, e para ele jogar mais nem que seja 45 minutos iniciais, pode ser importante, principalmente o peso que o Hernanes tem, toda a liderança, toda a parte técnica e também presencial no campo é muito importante, principalmente se tratando de um grande clássico que é o Majestoso. Então, um esboço do time titular seria Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves voltando de recuperação aí. Ele já estava praticamente recuperado de um pisão no pé que ele sofreu no jogo anterior, mas a comissão resolveu deixar ele fora justamente visando o confronto diante do Corinthians. Então ele está com o regresso dele garantido. E aí Reinaldo, que fez um péssimo jogo na última rodada e precisa mudar a imagem dele, principalmente no clássico. Ele se dá bem nos jogos contra o Corinthians, tomara que ele tenha toda a sorte do mundo para que isso volte a acontecer. Aí no meio, Tietê, um motorzinho, se deu muito bem como esse primeiro volante, tá fazendo um bom papel, apesar de não ser nada extraordinário, mas tá jogando muito melhor do que ele vinha jogando como segundo volante. E aí Dani Alves e Hernanes ainda podem compor esse meio campo. Não é garantido, mas Dani Alves obviamente é titular absoluto e o Hernanes também pode ser que ganhe ainda a chance de voltar aos 45 minutos iniciais aí como titular. Aí o Antony obrigatoriamente volta na ala direita ali, na ponta direita, e
Vitor Bueno deve ser mantido também na ponta esquerda com o centroavante, com o Pablo ali na frente. Alexandre Pato teve aqueles 2 gols anulados, né, no confronto, se eu não me engano foi com... Não lembro agora, escrevam aí, eu estou meio mal da cabeça, mas ele teve aqueles 2 gols que não foram validados, né, gols legítimos, vale destacar, ou seja, mas na prática aí, na formalização, ele está um bom tempo, desde aquele jogo contra o Santos, sem marcar. Então o Pato está nesse jejum aí que não acaba e provavelmente deve sair para a volta aí do Antony. E aí o São Paulo, como eu disse, precisa vencer de toda maneira porque está em terceiro no grupo, né? Mirassol está na frente, então o São Paulo precisa muito dessa pontuação porque a gente já está chegando na metade dessa classificação, né? É o 6º jogo, então são 12 dessa primeira fase, né? 12 jogos aí dessa primeira etapa de classificatória para as quartas de final, então o São Paulo não pode bobear, já está em terceiro, precisa da vitória. Uma vitória em clássico sempre é bom, sempre renova as energias e as esperanças. Gente, falando um pouco do mercado aí, né? São Paulo vendeu o Jonathan Gomes. Não sei se vocês viram, mas o Sport comprou o Jonathan Gomes. Vai com Deus. É mais um daqueles perebas que nem deveria ter vindo para o Morumbi, né? Até fez um papel interessante no CSA no ano passado, mas assim, é um jogador mediano para baixo. Jamais poderia ter vestido a camisa do São Paulo. E o São Paulo, por que está conseguindo e está desesperado para se desfazer desses perebas? Porque viu que fez cagada? Não, não é por isso. Porque simplesmente está vendo que a conta não está fechando. E o São Paulo precisa de dinheiro. Déficit de 180 milhões em 2019. Então o São Paulo não vendeu ninguém nessa janela de transferências. O Antony era o nome que despontava aí, acabou não sendo vendido. Então o São Paulo tá louco aí para enxugar sua folha salarial, enxugar os seus custos mensais. Com isso o São Paulo acaba aí economizando cerca de R$1,5 milhão, porque o Jonathan Gomes teria contrato com o São Paulo até junho. O São Paulo conseguiu vender ele fechou com 2 anos ali com o clube pernambucano. O São Paulo ainda detém 35% dos direitos econômicos do atleta. Mesma coisa do Jusilei, graças a Deus o São Paulo se desfez daquela ameba, eu apelidei ele de poça d'água, o jogador poça d'água, a bola chega nele e para, ele não dá continuidade, é um jogador prepotente. Olha o que ele falou quando ele estava negociando com o Vasco, que o Vasco tinha que dar graças a Deus por ele estar lá oferecendo o seu trabalho para a equipe vascaína, por mais que o Vasco esteja nessa situação. Olha a prepotência do jogador. Esse Jusilei, para mim, é uma ameba, é um pereba, é um fanfarrão, é isso que ele é, e estava ganhando uma bica no São Paulo para não fazer nada. É um encostado, um chinelinho preguiçoso, vagabundo. Ele é isso tudo, para mim ele é isso tudo. E aí o São Paulo, graças a Deus, conseguiu rescindir, demorou para rescindir, agora vai ter que pagar. Acho que em 4 anos aí acabou fazendo o parcelamento do pagamento aí da rescisão de contrato, mas o São Paulo acabou pesando, né, o valor, não saiu o valor de fato que o São Paulo vai ter que pagar para ele durante 4 anos, mas a economia do São Paulo, porque ele tinha ainda contrato com o Tricolor até dezembro de 2022, a economia do São Paulo gira em torno de R$6,5 milhões, então é uma grana que o São Paulo deixa de gastar com uma ameba, com um pereba, com um fanfarrão que é esse Jusilei. Então, graças a Deus, 2 perebas a menos. Essa é uma ótima notícia, pelo menos no meu modo de entender, é uma excelente notícia. E o São Paulo, como eu disse, estava com déficit de 180 e atrasou salários e direitos de imagem de atleta. Mais uma vez, essa diretoria, esse presidente, esses conselheiros, esse bando de incapazes que lá estão, atrasam mais uma vez, estão botando o São Paulo, estão acabando com a imagem que o São Paulo tinha de um clube bom pagador, de ótima gestão, de modelo para o Brasil. Isso faz tempo que o São Paulo deixou de ser. E esses caras estão conseguindo piorar cada vez mais a imagem do São Paulo. Então, vou até ler aqui para vocês, o clube não pagou os valores de CLT referentes a janeiro. Então, direitos de imagem, tem alguns atletas ali que estão cerca de 2 a 3 meses já sem receber. Então aí você vai juntando, vai vendo, olha a questão, o contexto que o São Paulo está envolvido na mão desses incompetentes, desses incapazes que lá estão
tentar gerir o São Paulo e dirigir o São Paulo. Eles estão acabando com a instituição São Paulo, é essa a realidade. E aí eles prometeram resolver isso em 10 dias. Será que eles vão conseguir? Será que esse bando de amador que lá dentro está no estádio do Morumbi, será que eles vão conseguir resolver isso? Será que eles vão parar de afundar o São Paulo Futebol Clube? Eu acho que o problema maior está aí, gente. O Fernando Diniz, o Pablo que de repente não faz gol, é um problema? Também faz parte desse problema. Mas o problema central, a gente sabe onde está. E infelizmente, a gente não sabe se esses caras vão sair. Uma coisa é você trazer pereba e aí Raí e esses diretores aí também que não manjam nada de futebol, como Alexandre Pássaro, por exemplo, aí tem que colocar o rabo no meio das pernas e vender e emprestar e pagar mais da metade de salário para ele jogar em outro clube. É isso que eles fazem. Agora, os perebas em campo a gente consegue se desfazer mesmo tomando um certo prejuízo. Agora, e os caras que estão lá dentro dos departamentos, os engravatados, os que estão assinando ali com a caneta do São Paulo, e aí? Será que esses caras vão sair do São Paulo em quanto tempo? Essa é a maior dúvida e é o que eu mais torço para isso acontecer, gente. É isso. Queria agradecer demais a audiência de todos vocês. Curta, compartilha, comente, escreva aqui embaixo o que vocês estão achando, né, desse momento do São Paulo e principalmente da preparação do Tricolor para enfrentar o Corinthians. E eu volto sábado para a gente analisar aí o pós-jogo, se Deus quiser, com uma ótima vitória do São Paulo, para a gente afastar esses fantasmas que aí estão, tá bom? Obrigado pela audiência mais uma vez e tamo junto, galera. Vamos São Paulo!